tá bom, né? Pelo menos 10% disso na minha casa. Estaria ótimo, né? 300 papates. Nossa, cara. Pra fazer um upload de um arquivo grande demora, hein? Bom, vamos lá, pessoal, continuar aqui. Então, já vimos o que? O left join, né? E o right join. Existe um cara que se chama aqui full outer join, ou full join, né? Deve ser mais passado isso aí, não? É só recordar isso daqui. Por isso que eu só dou um exemplo para vocês pegarem e recordarem, tá? O full join, ele tanto retorna as linhas que estão na direita e não na esquerda e vice-versa. O que estão na esquerda e não estão na direita relacionada, ele também vai retornar, tá? Então, entre um e entre outro, se eu tiver nulo entre as duas tabelas, ele não se importa muito, né? Ele consegue pegar e retornar para a gente. É diferente um full join no caso, de ter o left join e o right join na mesma expressão, tá? O left e o right join, eles vão fazer o relacionamento entre duas tabelas, mas um left utiliza duas tabelas e o right utiliza mais duas. Nesse caso, o full é duas no total. Correto? Então, é por isso que ele é diferente de a gente fazer isso. Quando nós temos essa consulta aqui, ó, então, Ctrl C, Ctrl V. Ó. O que a gente tem aqui, ó? Esse cara, full outer join ou full join, tá? Tanto na nossa tabela da esquerda quanto na tabela da direita, no caso aqui comparando com o join, né? Ele que é a nossa referência, eu posso ter dados aí nulos ou realmente dados que eu tenho relacionados, tá? Então, fazendo aqui, assinar select. Então, ó, nesse caso aqui, o first name, last name, department ID, eles são da nossa tabela employees. Ó. Opa, e aqui, ó, nós temos dados da tabela employees e não temos dados na tabela departments. Olha o no aqui. Aí, em compensação, bom, continuando a consulta, nós temos dados na tabela departments, mas não temos dados na tabela employees. Tá? Isso é o full outer join ou full join, então ela tem essa característica para a gente. Ok aí? Beleza? Então, fica clara essa diferença entre os joins, tá? A gente tem que tomar um pouco, então, de cuidado quando a gente for utilizar esses caras aí. Sempre vai ter o que? Retorno de dado diferente. Left, right, full, tá? Natural, né? O using, o on, ok? Vamos continuar. Paramos aqui, ó. E agora é um cara já conhecido também, né? Quando a gente viu álgebra relacional, a gente precisou estudar. O cross-join. O cross-join, ele faz o quê? Produto cartesiano entre as tabelas que a gente tem. O que seria o produto cartesiano mesmo? Seria o quê? A ligação de todas as linhas da primeira tabela com todas as linhas da segunda tabela. Seria a multiplicação de linhas entre as nossas tabelas. Como a gente tem o cross-join, nós não temos o quê? A ligação de campo entre as tabelas, então não tem essa opção, tá? A gente utiliza ele no nosso dia a dia pouco aí, né? Não tem muito a utilização em si do cross-join. Ainda, obviamente, tem algumas, mas são raras vezes que a gente pode estar utilizando ele, né, numa regra de negócio aí, né? Ele é muito utilizado para se fazer o que? Massa de dados para teste. Então, se eu quero lá misturar, né, meus dados,
com fulano que tem um endereço tal, e ciclano que tem outro endereço, né? Que tem tais documentos, então eu quero fazer o que? Essa mescla de documentos, né? De dados aí, a gente consegue estar utilizando o cross-join para fazer isso daí, tá? Irá retornar a quantidade de linhas de resultado da multiplicação do número de linhas das duas tabelas, no caso se forem duas, né? Pode-se fazer o cross-join com quaisquer tabela, porém a combinação de dados não teria muito sentido. Como cross-joins eu não tenho nenhum dado a ser relacionado, então eu não preciso de nenhum tipo de compatibilidade entre os dados também das minhas tabelas, tá? Nesse caso aqui, ó, select first name, last name, department ID, department name, from employees, cross join department. Esse cara aqui então está fazendo o quê? Multiplicando todas as linhas da primeira tabela, que seriam employees, por todas as linhas da segunda tabela, que seria department. Tá? Então ele vai lá e cruza essas informações, ou multiplica aí, correto? Então se a gente for fazer o select dele, ó, o Stephen King, ele trabalha em administration. A Nina trabalha em administration. Bruce em administration. Vale administration. Beleza. Mas indo mais para baixo também, ó, o Stephen King também pode trabalhar em marketing. A Nina também pode trabalhar em marketing. O Bruce em marketing, ó. Indo mais para baixo ainda, ó. Correndo, né? Ó. O Stephen King, ele pode trabalhar em purchasing, né? A Nina também, o Bruce também, o David também. Ou seja, todos os funcionários trabalham em todos os departamentos, se a gente fosse ler, tentar ler esse tipo de dado aqui. Correto? Tem algum sentido? Não, tem pouco. Geralmente eu poderia fazer essa select aqui justamente para dar inserção em outra tabela, tá? Ou pegar uma amostra desse tipo aqui de dados que a gente gerou e fazer a inserção na outra tabela. Teria mais sentido a gente utilizar do que propriamente o comando em si. Tá? Então ela serve bastante para fazer essa parte de massa de dados para a gente. Tá? Somente ela existe essa possibilidade, mas é mais difícil de a gente utilizar. Correto? Então isso é o cross-join que nós vimos. Bom, até semestre passado a gente tinha visto bastante essa parte dos joins, né? E esse semestre a gente começou já então com essa parte de grupos, né? Funções de agrupamento e com grupos, tal. Né? Então, são conceitos aí que a gente utiliza bastante no dia a dia. Tá? Por quê? Porque a maioria dos relatórios vão ser gerenciais. Poucos relatórios eles não têm subtotais ou totalizadores, ou não tem quebra, enfim. O dado ele tem que ter sentido para a regra de negócio que a nossa empresa tem. Né? Obviamente, às vezes a empresa ela não... principalmente, né, quem está modelando, né, não condiz muito, às vezes, com a própria lógica lá de negócio, a regra de negócio. Então, com o Select, às vezes, a gente tem possibilidade de se virar bastante para que o resultado saia. Né? Nesse caso aqui, existe uma outra coisa que é o que a gente chama de subquery. O que seria subquery? Seriam subdivisões de uma Select, ou seja, uma Select dentro da outra. Tá? Servem para quê? Vamos supor que eu tenha um problema e esse problema eu tenho que resolver com dois selects diferentes. Tá? Então, em vez de eu fazer dois selects separados, eu poderia ir fazendo dois selects juntos. Só que esses juntos é o que a gente chama então de subquery. Geralmente a separação dessas selects, né, numa única consulta, é feita através de parênteses. Então, eu utilizo parênteses justamente para quê? Para separar, né? Para deixar mais visível o que é uma query mais interna e uma outra query mais externa. Tá?
Também é utilizada quando um resultado é encontrado é a base de condição para outra consulta. A ordem de execução da subquery depende de como ela está escrita. Ou seja, a minha subquery, né, ela pode ser executada de dentro para fora ou de fora para dentro. Vai depender muito, certo, de como nós escrevemos ela. Para as subqueries mais simples, são executadas as mais internas para depois as mais externas. Esse tipo de subquery é conhecida como não correlacionada. Não correlacionada por quê? Se eu consigo resolver o resultado da minha query mais interna primeiro, eu consigo executar ela independente da query que está mais externa. Então, eu não tenho um correlacionamento direto entre as queries. Somente a query mais externa tem relação com a interna, mas não ao contrário. A mais interna, ela é independente da mais externa. Tá? Ela é uma query mais simples de se fazer. Há também subqueries que dependem tanto da query externa quanto da query interna para ser executada. Então, dependendo do jeito que eu faço a escrita da minha subquery, há casos que ela vai ser executada de fora para dentro. Ela depende do resultado de dentro para propriamente, né, ser executada de fora. Isso para cada uma das linhas. Tá? Então, foi executada a primeira linha da query mais externa. Ela vai executar a minha query mais interna, resultando, né, tendo um resultado, para fazer o quê? Retornar para a minha query externa. Tá? E vice-versa, né? Eu tenho também a minha query mais interna que executa a mais externa que executa a interna. A interna pode depender de um resultado da externa. Essa é a mais complexa, né? Quando existe um relacionamento entre queries, ou seja, cada linha da query mais externa depende de um resultado de linhas, né? Ou mais linhas de uma query mais interna, também é chamada de correlacionada. Ou seja, eu não consigo executar uma query relacionada isolada, por mais que eu tenha partes da minha query. Uma query realmente começa a depender da outra. Essa é uma query mais difícil de se fazer. Não é necessário utilizar o order by em queries mais internas, ou seja, eu não posso utilizar, na verdade. Se não me engano, o Oracle dá um erro, eu tenho que testar. Eu esqueci dessa sintaxe aí. Mas como eu tenho a utilização da minha query mais interna pela externa, eu não preciso estar ordenando esse resultado. Se eu não preciso estar ordenando, tecnicamente ela é mais rápida, tá? As subconsultas devem estar entre parênteses. Então, para separar uma consulta mais interna da externa, o parênteses é que a gente vai estar utilizando. Tome cuidado com subconsultas que podem retornar várias linhas, utilizando operadores que suportam somente uma única linha. Então, o operador que suporta uma única linha, por exemplo, é igual, certo? Ou maior, ou menor. Ele só suporta um único resultado. Se a minha subquery retornar mais de uma linha na minha consulta utilizando os operadores, a minha query vai dar erro. Tá? A minha consulta, né, no total dela, né, vai dar erro. Aí eu preciso substituir por alguns outros comparadores, por exemplo, o IN. Né? A gente viu que o IN ele suporta uma lista de valores, não é isso? Esse cara poderia estar sendo utilizado para isso. Tá? Ou existem outros operadores que a gente vai ver aí. Um exemplo de problema que exigiria duas consultas. Por exemplo, quais funcionários que ganham igual ou mais que o funcionário Bruce do departamento 60? Se a gente tivesse essa questão, né, para ser resolvida, como a gente teria que fazer? Vocês têm ideia? Até agora, com query simples, como que a gente teria que fazer? Qual funcionário, né, que ganha igual ou mais que o funcionário Bruce do departamento 60?
fazendo um where, se for o salário do cara Isso. maior ou igual, aí você vai para o select, e dentro do select chamar o funcionário plus. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir qual seria o valor que o Bruce ganha, não é isso? De salário. Para depois eu comparar o salário dos outros funcionários, né, que precisam ser igual ou mais que o Bruce ganha. Né? Então, até agora a gente teria que resolver com duas partes essa select aí. Primeiro, né, fazer o quê? Então, o nosso select aqui, ó, deixa eu ver se ele tem. No método tradicional, o primeiro precisaria saber o quanto o Bruce ganha. Se a gente fizesse isso daqui, ó, né, direto, bom, o first name, o salary, o department ID, from employees, where department ID igual a 60. Aqui eu vou ter o quê? Os funcionários, o salário e o departamento. Onde o departamento igual a 60. Tá, beleza, né? Mas eu precisaria do funcionário Bruce, inclusive. O Bruce, nesse caso aqui, ele ganha o quê? 6 mil. Correto? Ele ganha 6 mil. Quem ganha mais ou igual a ele nesse caso aqui? Somente o Alexander. Ó. Quem ganha igual ou a mais que Bruce no departamento? Somente o Alexander. Né? Então, do método tradicional, aqui a gente tem os dados que mostram para a gente. Né? Teremos esse cara aqui, ó. Select first name, salary, department ID, from employees, where first name igual a Bruce. Dessa forma aqui, a gente acha o quê? O salário do Bruce, ó. Que é ele que a gente quer comparar. Beleza. O Bruce ganha o quê? Um salário de 6 mil dólares aqui. Correto? Legal. O próximo passo seria o quê? Substituir. Né, ó. Se a gente fosse fazer na mão, no método tradicional. Eu sei que o Bruce ele ganha 6 mil, não é? Já sei disso. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Tá? O valor que o Bruce ganha. E colocaria aqui, ó, no meu salário. Fazendo isso, somente, né, o Alexander e o próprio Bruce, obviamente, que é do próprio departamento, ganham mais ou igual a 6 mil. Legal. Aqui a gente está resolvendo? Tá, mas a gente está resolvendo em duas consultas, né? Primeiro eu estou tendo que achar o salário do Bruce, aí esse valor eu pego e digito aqui, ó, com o valor de parâmetro para quê? Para que ele filtre, né, o valor de salário aí. Que a minha pergunta é, né, quem são os funcionários que ganham mais ou igual a ele? Né? Se fosse ver bem, o Bruce nem poderia estar aqui, né? Ele teria que ser maior, né? Maior ou igual, mas excluindo o próprio Bruce. Bom, dá para a gente resolver isso numa única select, dessa forma aqui, ó. Primeiro, né, nós temos o quê? O select, first name, salary e o department ID. Da tabela employees. Onde o departamento igual a 60. O departamento igual a 60 é o departamento do Bruce. Nós poderíamos achar também através de subselect esse cara aqui. Tá? E o salário é igual a maior ou igual, né? Desculpe, não é igual a, é maior ou igual a um select salary from employees where first name igual a Bruce. Esse cara aqui, ó, um select, deixa eu colocar ele alinhado aqui. Somente esse cara aqui, select salary from employees where first name igual a Bruce, ele vai me retornar quanto de valor? 6 mil. Não é isso que a gente achou aqui, ó? O valor que o Bruce ganha. Bom,
Se ele está me retornando uma única linha, em um único valor, eu consigo fazer a comparação com maior e igual. Esse cara aqui, ó, agora, a minha select mais externa, começa a utilizar o resultado da minha select mais interna. Se eu tenho separação por parênteses a minha select, né, ou partes dela, no caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho subselects. Tá? Então, rodando essa consulta inteira, ó, quem ganha mais ou igual a Bruce no próprio departamento seria o quê? O Alexander e o próprio Bruce. Tudo bem? Esse valor de salary aqui, ele me retorna primeiro. Ele é executado primeiro, para depois se comparar com toda a minha select aqui. Resolveu aqui, ele vai ter lá o valor de 6.000, não é? A comparação dele vai ser o quê? Where Department ID igual a 60, End Salary maior ou igual a 6.000. Você poderia pôr fora ainda, fora do subselect, End First Name diferente de Bruce. End First Name diferente de Bruce. Para ele excluir o próprio Bruce, né? Daria para a gente incrementar isso daqui, ó, a nossa regra, né? End First Name diferente de Bruce. Aí o Bruce aqui precisa ser sensitive. Né, ó. E aqui sim, ó. O salário tem que ser do departamento 60. First Name diferente de Bruce, para não contar ele mesmo, e todos os funcionários que têm um salário maior é igual a Bruce. Bom, aqui ainda eu estou colocando parâmetro, não estou? 60, né? Mas onde o Bruce trabalha? Ele trabalha no departamento, não trabalha? Daria para a gente abrir um outro cara aqui, ó. Realmente, né? Fazer com que a SQL procure para a gente, não nós procurarmos para a SQL. Where Department ID, né? Select Department ID from Employees, where First Name igual a Bruce. O Bruce trabalha em qual departamento? Departamento 60, não é? Ó? Vamos executar somente essa interna aqui, ó. Vou dar um Ctrl Enter. Ele me retornou 60. Esse departamento ID está me comparando ao valor de 60 agora aqui, ó. E o first name precisa ser diferente de Bruce e o salário tem que ser maior ou igual ao que o Bruce ganha, né? Tudo bem aí, pessoal? Nessa parte subselect? Estamos fazendo o quê? Fazendo uma select que vai retornar um valor e é utilizado aonde? Na minha select maior aqui, ó. Ok aí? Eu consigo executar, ó, essas selects mais internas independente da mais externa. Correto? Ó? Executei. Se eu for executar essa daqui também, ó, eu vou rodar ela. Então a mais interna não depende da mais externa. Quando eu tenho essa característica, é o que a gente chama de subselect não correlacionada, né? Subquery não correlacionada. Daria para melhorar um pouco essa consulta aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar numa ordem aqui, tá? A subselect depois e esse first aqui primeiro, só isso. Vocês acham que teria como fazer essa subconsulta de outro jeito? No princípio não, né? O SQL ele consegue fazer o seguinte também, tá? Que é um jeito que eu pelo menos estou usando mais. Quando eu tenho mais de um valor que pode ser consultado na mesma tabela e dá para ele pegar ao mesmo tempo, vocês concordam que aqui, ó, eu estou tendo um select sendo executado
eu estou tendo outro select sendo executado para depois ele executar o select maior. Então, o Oracle, nesse caso, ou qualquer banco de dados SQL, ele está rodando 3 vezes a minha consulta. Para mim, está me retornando um resultado. Legal. Dá para a gente melhorar dessa forma aqui. Ó. Não é tão convencional e pouca gente utiliza, mas daria para a gente fazer where first name diferente de Bruce, end department ID, vírgula salary, seja igual. Mas peraí. Não dá. Nesse caso eu tenho maior ou igual, então eu não consigo fazer isso. Não dá. Supondo que eu queira o salário igual ao do Bruce, tá? Eu vou ter que tirar esse cara daqui, justamente para mostrar para vocês. Mas a intenção seria fazer essa utilização aqui, ó. Department ID salary igual a select department ID, vírgula salary, tá? Da minha o que? Do Bruce, da minha employees, onde first name igual a Bruce. E esse cara aqui eu poderia estar tirando, ó. Tá? Tudo bem, ele vai mostrar só o Bruce, por quê? Porque os valores, nesse caso, ele precisa ser igual. Como eu tenho 2 campos, tá? Tecnicamente, ele está concatenando esse valor aqui para fazer o quê? A comparação desses outros 2 aqui, ó. Tá. Então, se eu rodasse esse cara aqui, ele vai mostrar só o do próprio Bruce, nesse caso. Colocar o mesmo nível que aqui. Aí daria para fazer porque seria um outro campo, né? Mas se eu tenho na mesma select, né, o mesmo resultado que eu quero da subselect, eu posso colocar eles aqui entre parênteses. Isso é uma versão do Oracle? Não. Da select dá para fazer também. Você está economizando um subselect que ele tem que fazer. Então isso daqui é uma coisa mais... nesse caso não tem muito jeito, ele está concatenando, entre aspas, esses 2 valores aqui, comparando com essa outra concatenação do resultado, cara. O exemplo que eu fiz antes, né, do salário maior e igual, não serve, mas o igual ele vai funcionar bem. Correto aí? Então, sempre quando a gente tem resolução de subquery, nós temos que utilizar o quê? O maior e o parênteses, tá? Bom, obviamente isso daí é o começo de subquery, né? Quais são os tipos que a gente tem aí de subquery? Subquery podem retornar uma única linha ou várias linhas e várias colunas. Isso daí, então, já é a primeira parte, né? Geralmente, para facilitar, a gente sempre retorna uma única coluna, ou consulta pelo menos uma única coluna. Mas nada me impede de retornar mais, ou uma única linha, para facilitar. Mas nada me impede de retornar mais de uma linha. Quando a subquery retorna uma única linha, podemos utilizar os operadores igual, menor, maior, diferente, menor ou igual a, ou maior ou igual a. Do jeito que a gente compara, por exemplo, com valor. Do jeito que a gente compara com variável lá, ou uma constante. Where data de nascimento maior ou igual a 5/10/2000. Eu só tenho uma única linha e uma única coluna para esse tipo de comparadores aqui, né? Quando a subquery retorna várias linhas, temos que utilizar o operador in, all ou n. A gente vai ver algumas dessas características. O in, né, nós já vimos, inclusive, nós já utilizamos o in para n e outras coisas. Por exemplo, where cidade in, Jundiaí, vírgula, São Paulo, vírgula, certo? Campinas, vírgula. Seria a minha lista de valores. O n e o all a gente tem que utilizar pode utilizar com outros operadores. A gente vai ver agora. As subqueries internas podem também utilizar funções de grupo, min, max, avg, sum. Com isso, a subquery retornará uma única linha.
Então, se na minha query mais interna eu utilizo função de grupo, né, somente a função de grupo e não o group by, né, eu retorno o quê? Uma única linha, uma única coluna. Uma única linha, uma única coluna vai depender do que eu tenho na minha query, na select. Subqueries são recursos poderosos do comando select, que basicamente podemos ter que retornar qualquer informação do banco. Então, se eu tenho meu banco de dados relacional, basicamente com subquery a gente consegue fazer muitas ligações entre essas tabelas. Tá? Obviamente, a primeira opção é a gente fazer o quê? Através dos joins. Os joins são a nossa primeira opção de fazer junção de tabelas. Mas nem tudo é necessário a gente fazer join. Professor, o que é menos custoso do banco? Às vezes eu tenho só um banco, eu quero puxar em uma segunda tabela. Ainda assim, é mais válido fazer o inner join, ou left join, etc. Ou no meu select, o subselect desse, só puxando para esse campo e não faço o inner. O inner join é melhor, cara. É melhor. Sempre a subselect, cara, geralmente ela é mais custosa que o inner join. Mesmo comprando sozinho. Sim. Aí é que tá. Depende muito. Às vezes você tem uma quantidade muito pequena de dados na sua tabela. Aí às vezes o subselect pode ser melhor. Mas no geral, para tabelas grandes, o inner é melhor que a subselect. Tá? Muitas vezes. Não é uma regra, mas basicamente é melhor. É possível utilizar subquery em qualquer cláusula de uma select. Ou seja, é possível utilizar select na select, select no from, select no where. Em qualquer cláusula você consegue pegar e utilizar uma subselect. Caso a subconsulta não retorne registros, nenhum valor será retornado para a select toda. Ou seja, se a minha subselect retornou nulo, certo? A select mais externa também ela vai retornar nulo. Por quê? Porque o nulo não é comparação de valores, correto? Supondo então que temos essa select aqui, ó, essa subselect, né? Ó. Então, Ctrl C e Ctrl V aqui. Vamos entendê-la. Aqui. Select first name, job ID, salary, department ID. Até aí, dados comuns, né? Ó. Beleza. From employees, where job ID igual select job ID, from employees, where employee ID igual a 111. Esse cara aqui retorna quantas linhas? Select, se a gente for executar ele isoladamente, uma única linha. Quantas colunas? Uma também, eu só tenho Job ID aqui na minha Select. Ó. Uma linha e uma coluna. Legal. Eu posso utilizar, então, o operador igual aqui no meu subselect. Igual, maior que, menor que. Correto? Diferente. Maior ou igual a, menor ou igual a. Beleza. End salary maior que select salary from employees where employee ID igual a 110. O que a gente está fazendo aqui? Ó? Quantas linhas e quantas colunas eu tenho de retorno? Uma e uma, né? Eu só tenho um único salário para quem? Para o empregado 110. Ele vai fazer o quê? Retornar esse único valor e comparar com quem? Com o maior, com a select mais externa. Legal. Tendo essas comparações, né, fazendo primeiro as selects mais internas, esses resultados vão ser colocados aonde? Na select mais externa. Então, o resultado desse meu select aqui, ó, ele vai ser comparado com quem? Com o Job ID aqui, ó. O resultado daqui do meu salário que for achado na minha subselect, ele vai ser comparado com quem? O maior igual a esse salário aqui, ó. Eu
eu consigo rodar independentemente o que as selects menores da maior. Então, se eu for executar somente esse select aqui, ó, ele vai me retornar um valor. Aqui, ó, FI account. Se eu for executar só esse cara aqui, ó, ele vai me retornar um valor. 8.200. Correto? Agora, eu não consigo executar esse cara aqui, ó, sozinho. Ele depende das menores. Olha o que ele vai me dar. Ó, cadê? Tá faltando parâmetro, né? Ó, missing expression. Legal. É uma característica de subquery não correlacionada. Essa é uma query simples de a gente resolver, basicamente. Tá? Tendo esses valores aqui, ó, ele me puxou o quê? O first name, o job ID e o salary, né? Que tem o quê? O job ID igual a FI account e o salário maior que 9.000 no caso aqui, ó. Somente esse Daniel tem. Correto aí? Beleza? Aliás, salário maior que 9.000 não. O salary está retornando 8.000 e pouco, né? E o 9.000 é maior que 8.200, ó. Então é por isso que ele está puxando. Tudo bem até aí, pessoal? Subselect? Dá para a gente fazer subselect dentro de subselect dentro de subselect dentro de subselect. O problema, cada vez vai ficando mais complexo, tá? Evita-se trabalhar com muitas subseleções de dados. A máxima que eu já fiz foi de 6, que não tinha jeito. Consegui reduzir para 5. Não tem jeito, tá lá até agora. Tá horrível a consulta. Por quê? Porque do jeito que foi modelado o banco, eu tive que me virar dessa forma. Tá? 90% das vezes é o cara que modela errado, você tem que se ferrar na select para conseguir o resultado. Tá? Se é um banco modelado até a terceira forma normal, sei lá, às vezes quarta, cara, tranquilo, você consegue fazer bem feito. Agora, quando o seu resultado está em linha, está em coluna, aí é para matar o peão, cara. Professor, mas aí nesse caso, você não vai fazer um navio? Navio você ia utilizar o que também? Não, mas aí navio eu utilizaria... Subselect. Mas, tipo, join, não sei como que era o negócio, mas a view, ela é o processo mais rápido, né? Não. Não? Não. A view é uma select que você está encapsulando, só isso, mais nada. Existe um recurso que se chama view materializado. Esse cara, sim, processa mais rápido, tá? Só que qual é a desvantagem? Ocupa mais espaço em disco. Eu achava que tinha um processo de... A view, ela é pré-compilada, vamos dizer assim. Ela é um objeto do banco, mas não quer dizer que ela é mais rápida que a sua select. Não tem muita relação. Exatamente. O processo primeiro verifica se está certo a sintaxe para depois ele executar, não tem processo assim? Isso no select, exatamente. É o processo de parsing. E aí na É o processo de casting. Porque ela já está salva, não tem uma parada assim? Então, na view ela já pula um pouco o processo, por exemplo, de casting, de transformação, porque ela está pré-compilada. Mas se você mudar a sua tabela, por exemplo, o tipo de dado, alguma coisa, ela volta ao processo anterior. Ela tem que fazer o quê? Todo o processo novamente. Tá? No Oracle é pior ainda. Se você mudou os dados básicos da sua tabela, a sua view ela fica invalidada. Você tem que ir lá e compilar ela de novo. Eu não sei, falar que a primeira vez que você roda, viu ela mais lenta, e agora você vai utilizar um negócio assim. Então, isso daí serve para select também. A primeira vez ela roda mais lenta? Na maioria das vezes sim. Aí a segunda vez que você roda ela mais rápida? Tá, mas não é por causa disso exatamente. Não é porque ela é compilada, pré-compilada exatamente. É porque quando você faz a sua select a primeira vez, todos os dados que estão em disco vão para a memória do SQL. Legal. A próxima vez que você roda a consulta, se não todos, mas a maioria dos dados, se for na mesma select, já vão estar em memória.
Ele não vai estar mais em disco para ele poder resgatar. Ele já pega direto da memória e puxa o que tiver que puxar. Tá? Se tiver que puxar em disco, beleza, ele vai lá e pega o que faltar para a sua view novamente. Ou para a sua select novamente, se você não mudar os parâmetros dela. Mas é por causa disso. Porque ele traz para a memória, o seu resultado está ali em memória, está fresco ainda. E aí, conforme você vai usando, ele fica lá, né? Mas não porque exatamente é uma view. Não tem uma relação direta ainda isso daí. Tá? A gente vai aprender a criar view depois, materializar uma view, indexar uma view, aí sim, aí ele dá diferença. Tá? Bom, nesse caso aqui, ó, seria a mesma consulta, basicamente, só que a gente estaria utilizando o menor igual, tá? Vai dar outro resultado, obviamente, mas a gente só vai estar alterando esse parâmetrozinho aqui, ó. Então, fazendo a consulta com menor igual, ele provavelmente vai trazer mais resultados, tá? Que o salário do cara lá era alto, né? Ó, eu tenho mais resultados que sejam salários menores ou iguais a menor ou igual a 8.200, que é o salário que ele encontrou aqui na minha subselect. Correto? Ó, então eu tenho já esses vários funcionários aqui. Beleza. Bom, vamos lá. O exemplo 3 aqui. Select first name, job ID, salary, department ID. From employees, where salary igual. Select min salary from employees. Esse cara aqui, a select mais interna, retorna quantos registros? Vários. Esse cara só mais interno aqui, ó. Esse cara só vai retornar um único registro para você, né? Se ele retorna um único registro, a gente consegue utilizar o igual para fazer essa comparação aí, então. Correto? Então, ó. O min salary, não sei nem quanto é de $2.100. Ele vai comparar todos os empregados que ganham um salário mínimo aí da empresa, tá? No caso, somente esse cara aqui, o first name TJ. Somente o TJ ganha esse cara. Ganha um salário mínimo, né? Da empresa. Correto? Isso com o subquery a gente está resolvendo. Aqui, ó, é possível fazer um subselect no having que a gente comentou. É possível fazer subselect no select. É possível fazer subselect no from, no having. No group by não dá, tá, pessoal? Se não me engano, é o único cara que você não consegue pegar e aplicar subselect. É no group by. Select, job ID, AVG de salary, from, abre parênteses, select, o nome do seu campo, from, você faz no from. Se você tiver o nome da tabela, você pode... Ó, Os nomes tem que ter aliás, né? tem. Aí tem que ter, aí não tem jeito. Você chama o seu from de alguma tabela, A, B, qualquer coisa, para ele poder retornar. E os dados que estão aqui na sua select pertencem ao quê? Aos dados retornados pelo from, no caso. Você encapsula, vamos dizer assim. Por que é possível colocar no from? Esse cara aqui, ó, não é o retorno para a gente de uma consulta? Ele é composto de linhas e colunas. Ser composto de linhas e colunas é uma tabela. Por isso que eu consigo colocar um select dentro do from. Correto? O retorno de uma select sempre é uma tabela, independente de quantas linhas e quantas colunas. Você pode fazer, por exemplo, você dá um aliás para todos e de fora você chama pelo aliás. Exatamente. Aqui, né, ó. Select, eu vou colocar o asterisco, tá? Asterisco from. Esse cara todo, ó. Esse cara todo agora é minha tabela. Vou chamar ele de A. Tá? Então aqui, o resultado obviamente vai ser o mesmo, né? Mas eu poderia A.firstName, por exemplo. Agora quem começa a valer é esse meu aliás aqui, ó.
né? Eu tenho que ter no meu select os mesmos campos que o meu select do from tem. Beleza? Então aqui ó, eu consigo começar a trabalhar nessa forma. TJ. Legal? Só, select é o comando que mais vocês vão aprender o resto da vida se vocês trabalham aqui nessa parte de desenvolvimento, banco. Não tem. Você não tem como aprender tudo. Esqueçam. É muita coisa, é muita possibilidade. Você tem que entender a lógica dela. Não tem uma regra específica. Né? O select é o comando mais complexo, realmente, da parte de consulta, aí, entre consulta e inserção, alteração, exclusão. Tá? O select realmente ele é complexo, mas ao mesmo tempo é muito flexível. Você consegue basicamente todas as informações que você precisa baseado no select. Tá? Ah, dá para fazer na aplicação? Dá para fazer na aplicação. Só que o select consegue fazer muito melhor do que a aplicação, mais rápido pelo menos. Ah, dá para fazer todos os relatórios? Não dá. O select em si ele retorna o dado para você. Agora, exigir uma quebra, por exemplo, precisa ser aí realmente num gerador de relatório. Então aí não tem o que fazer. Né? Nesse caso aqui, ó, um select min de AVG. Olha o que a gente está fazendo ali ó, no having. Esse cara aqui, esse primeiro select, né, o mais interno, aliás, ele está pegando o mínimo da média de salário dos empregados. Tá? Por quem aqui, ó, group by job ID. Ele está fazendo um grupo pelo job ID. Retornou um valor, ele está comparando o quê? Quem é igual à média de salário aqui, ó, mais uma vez, do group by job ID, do select mais externo. Correto? Estamos aplicando a subselect aonde? No having aqui, ó. Olha a flexibilidade do negócio. Esse cara aqui, o PU Clerk, ele tem o quê? Nesse caso, né? A média de salário de 2.780 dólares, que seria o quê? O mínimo da média de salário de todos os empregados. Tá? É muito flexível. O select é muito flexível mesmo. Tá? Esse cara aqui já me retornaria o quê? Um erro. Agora, vamos tentar perceber o porquê. Você colocou mais uma coisa na select, subselect. Na subselect? Vamos ver aqui, ó. A gente está retornando quantas linhas aqui? Opa. Um select min, certo? De salário, de todos os empregados, agrupados por departamento. Isso daqui retorna quantas linhas? Uma ou mais de uma? Mais de uma, né? Eu estou pegando o mínimo dos salários por departamento. Vocês concordam? Então aqui, ó, eu não, apesar de eu não estar mostrando o departamento, o agrupamento está sendo ele, ó, o group by aqui, ó. Se eu tenho mais de uma linha de retorno, eu não consigo utilizar quem? O igual, ó. Aí no caso, o in ou all ou n. Beleza? Então aqui, ó, vamos tentar rodar ele, ele vai dar erro, obviamente, ó. Last name. Também ia dar erro, né? Mas não vai ser por causa desse cara. Ó, ele fala aqui, ó, single row subquery returns more than one row. Tá? Então aqui a gente tem esse problema. Com o igual, eu não consigo fazer o que? A comparação com várias linhas. Tudo bem aí? Esse é um dos problemas da subquery. Na verdade, é um problema de lógica, né, que a gente tem que pegar e resolver. Nesse caso aqui, nós poderíamos colocar assim, ó, in. Né? O in, ele me trata o quê? Ele me trata uma lista de retorno, né? Não sei se vai ter, mas vamos ver. Ó, o in, ele consegue fazer a comparação de vários valores. Então, dentro desse grupo mínimo de salários aqui, por departamento, eu tenho esses funcionários aqui, ó.
Beleza. Como que usa o N igual, né? Eu acho que a gente vai ter mais pra frente, que eu não queria falar agora. Vocês aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Se tiver, eu não vou falar não. Aí eu vou esperar a aula. Ó, vai ter várias linhas de retorno. Então vamos esperar um pouquinho que a gente chega lá. Tá? Esse cara aqui, então, é o win. O win a gente pegou e consertou. Legal. Esse é um dos caras que utiliza o quê? Mais de uma linha. Nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? O retorno nulo que a gente comentou. Subquery. Beleza, cara, até mais. Ó, select commission PCT from employees where first name igual a Santiago. O Santiago, ele não tem o quê? Um commission PCT. O retorno dele é nulo, ó. Nesse caso aqui, ó. Tá? Não existe commission PCT para esse cara. Legal. Retorna o quê? O employee ID e o last name dos empregados. Onde o commission PCT seja igual ao quê? A nulo. O igual a nulo não existe, né? Ele não consegue fazer essa comparação. Então, ó. Mas ele não vai, ele só não mostra. Exatamente. Esse às vezes é um problema. Por não dar erro, você tem que prestar atenção se a consulta está certa. Tá? Se é erro, você vai pegar e vai saber, opa, isso daqui realmente está errado. Agora, ele não retorna erro, esse é o problema. Se você está comparando alguma coisa com nulo, tá? Vai ser nulo. Bom, vamos tentar esse cara aqui então, né? Ó, o is. Não deixa. Tá? Então, uma subselect realmente não tem jeito. Você tem que tomar um pouco de cuidado se o retorno dele é nulo. Tá? É nulo, aí você tem que tratar. Substituir por 0, substituir por 1, e assim sucessivamente. Porque aí não tem muito jeito. Beleza? Então, isso daqui é quando a gente tem o quê? Operações com uma linha de retorno, que a gente comentou aqui. Ó. Legal. Vamos agora. Existe 3 caras para nulos, o NVL, o NVL2 e o coalesce, né? O NVL é o mais usado, você transforma o nulo em algum valor que você quer. O NVL2 você tem 2 opções, né? Se for nulo, retorna a primeira coisa, se não for, retorna a segunda. Tá? Bom, vamos ver aqui então. Ó. Quando temos uma subquery que retorna várias linhas, temos que verificar qual operador que podemos utilizar. O operador precisa ser compatível com a quantidade de retorno. Se for uma única linha de retorno, igual, menor, maior, que é o que a gente já viu. Quando temos essas situações ou seja, né, mais de uma linha de retorno na subquery, podemos utilizar o in, o all ou o n. Beleza. Exemplo de win, que é o que a gente já comentou e já fez, ó. Salary in, select min de salary from, employees group by. Esse cara aqui internamente está me retornando várias sublinhas, várias linhas. Então eu preciso fazer com que seja o quê? Comparado, né, com essa expressão in, justamente para ele conseguir tratar essas várias linhas. Agora o n aqui. Select employee ID, first name, job ID, salary from employees, where salary menor que n. O menor que n é menor o que, pessoal? Menor que o que tiver dentro da minha subselect. Correto? Poderia ser maior que n. Do subconjunto. O n já começa a fazer o quê? Com que a comparação seja com todas as linhas do meu subconjunto de retorno. Nesse caso aqui, menor, né? Poderia ser maior, poderia ser igual. Correto? Se for igual, ele começa a ser igual a quem? Ao in. Aí não adianta muito. Ou menor que, maior ou igual a, menor ou igual a, n também. Vamos supor que a bola 3 valores, 10, 15 e 20.
Então, se ele for menor que qualquer um desses, Exatamente. se ele é menor que 10, ele também é menor que 20. Exato. Então, o que ele vai fazer? Pegar o maior desse caso aqui e retornar todos que forem menor do que aqueles. Nossa, Tá? doido. É o comando que consegue tratar o quê? Vários valores de subselect em retorno. Tá? Então, vamos lá. Rodando ele aqui, ó. E a gente vai ter que rodar ele parcial, né? Primeiro, o select salary from employees where job ID igual IT prog e o job ID diferente de IT prog. Ué, o que é isso daqui? Aí só vai aquela joga de. Ah, tá. Então ele vai trazer vários salários Ele vai sim. que sejam iguais. Peraí, iguais e diferentes a IT prog? O que ele fez então aqui? Aí então seria 9.000, Tá. Beleza, é isso mesmo. Tá, então é o seguinte, né? Como eu tenho várias linhas de IT prog, ele está pegando tudo igual. Essas linhas que são iguais. E ele tem que ser diferente. Aquilo que fim Peraí. de parênteses não dá. Ah, pessoal, desculpem, ó. A leitura aqui tá confusa. Ó, não poderia ser igual na mesma subselect, é óbvio, né? Aqui, ó, é igual a IT prog. Beleza. Esse end que eu estava colocando e alinhando é da select maior. Tá? Então, vamos lá. Retornamos aqui quantos valores? 9, 6, 4.800 e 4.200. Isso daqui eu tenho várias linhas de retorno, então, ó. Beleza. Por quê? Porque ele pegou todos os salários de todos os empregados que sejam IT prog. Agora, ele está pegando o quê? Todos os salários, comparando aqui os salários dos empregados, que sejam menores que qualquer um desses daqui, ó. Sendo menor que qualquer um desses daqui, ele vai me trazer o quê? Os empregados. Eu falei que isso assim, seria a mesma coisa que se for menor e no subselect for o máximo. Então, agora eu entendi, cara, o que você quis dizer. Tá, mas aí então, tecnicamente, desse modo que você está pensando, ele teria que trazer salários menores que 9.000, é isso? Foi o que eu entendi. Que seria o máximo aqui. Tá, então a gente vai ver aqui, ó. Realmente vai isso acontecer. 8.800, 8.600, 8.300, tudo menor do que os meus 9.000, né? Ele está pegando, então, realmente o meu maior número ali, maior salário, e fazendo o quê? A comparação que sejam menores do que ele. Tá? Beleza. Esse daqui é o N. Então, ele dá a possibilidade de a gente pegar e fazer com que seja comparado várias linhas da minha subselect. O AL, o que ele faz? Nesse caso aqui, ele compara com todos os valores, certo? Que sejam maior ou igual. Com todos os valores. Então, o salário que vai me retornar na minha subselect aqui precisa ser maior ou igual a maior que todos os valores daqui. Seria como se fosse O máximo desse cara daqui fazendo o que? A comparação, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com número, ele dá mais ou menos esse resultado do máximo assim. Só que eu já vi uma outra expressão, se não me engano, quando a gente trabalha com string. Aí isso daí pode dar diferença. Mas ele entende o maior, Entende, cara. mas como alfabeto. Ordem alfabética, de A a Z. Professor, eu acho que aquele lá está se comportando diferente. Hã? Eu acho que aquele lá está se comportando diferente. O N? Então, eu posso, se eu inverter ele maior do que qualquer um daquela lista, ele me traz 200, ele me traz 4.400. Ou seja, se esse cara for maior que qualquer um da lista, ele já traz. Ele não precisa ser, eu não comparo com todo mundo da lista. Porque senão, não ia vir 4.400. Você inverteu o sinal aqui, ó. Eu
emitir sinal. Tá, então vamos analisar. Ele tem que ser maior ou igual que qualquer um da lista. Aqui eu acho que tem mais sentido essa consulta que ele está falando. Por quê? Porque ele não está pegando o máximo, né? Não tem problema, é assim, máximo. Ó, Não é máximo. nesse caso aqui, vamos pegar os resultados disso daqui, ó. Que é o cara que ele está comparando. O estado seria 9.000. Então, se fosse ver, teria que trazer só os caras que são maiores que 9.000. Mas 9.000, 6.000, 4.800, 4.800 é igual, e 4.200. é maior. O primeiro que ele achar maior, ele vai Ó, não, se ele achar muito maior, esse cara aqui, ó, o 4.200, ele é... O 4.200 é o resultado de retorno. 4.400 é maior ou igual a 4.200? Já é. Então é isso mesmo. Aqui, na verdade, ele está fazendo invertido. Ele está pegando o mínimo desse cara e comparando com todos os valores que forem maior. mas eu acho que esse que está em não é ruim. Porque a gente colocou esses valores aí, mas o primeiro valor que ele achar que for verdadeiro, independente, ele vai percorrer esse inteiro, eu acho. Ele está fazendo um ou aqui, né? Ou é maior que esse, ou é maior que esse, ou é maior que esse, ou é maior que esse. Beleza, ele pega e já retorna um cara desse daí. A lógica dele é mais ou menos essa mesmo. Não, mas aí se você não for jogar assim, vai ainda mais um diferente. Funciona. O C é maior do que o A. Aí realmente o resultado ele pode ser um pouco mais diferente do que isso daqui. Como a gente está trabalhando só com número, realmente está dando essa impressão, mas ele está fazendo um ou. O primeiro ou que ele está achando, ele vai lá e inclui no resultado, né? Agora, o AL, ele justamente vai fazer o contrário, ele tem que ser maior do que todos esses caras, que é o que a gente comentou. Sendo maior do que todos esses caras, então o valor chave, vamos dizer assim, o valor de comparação ficaria sendo 9.000, né? Então, nesse caso aqui, do AL, aqui, ó. Então, esse cara aqui. Ó. Então, estamos fazendo maior do que todos os valores encontrados. O resultado de salário ele tem que ser maior do que todos esses caras aqui. Tchau, tchau, até mais. Então, ó, o valor maior do que todos esses valores encontrados seria os 9.500. 9.500 para cima, né? Ele não acha que vai passar um pouco. O AL, ele funciona como se fosse o E. Ele tem que passar por todas as validações que ele trazer. O N é como se fosse um OU. A primeira validação que ele encontrar como verdadeira, a primeira comparação, ele vai lá e inclui no seu resultado. Na verdade, assim, eu sei questão de performance. Se você usando isso aí, você precisa usar um agrupador count máximo, porém, você vai voltar por todos. Exatamente. Você vai pegar o exator da subselect. Você vai executar a subselect para ele fazer a comparação. Ainda, né? Então, aí em agrupamento, cara, não tem muito jeito, a não ser que você realmente conheça a tabela. O agrupamento é um cara que consome muito recurso da máquina, mas muito recurso. Esse cara aqui seria mais rápido que o agrupamento? Não dá para falar. Aí seria caso a caso que você precisaria analisar. Porque nessa situação, você não produzir recurso, a gente se for pouco, contrário, esse cara vai melhor do que o carro. Exatamente, cara. Não tem muito como avaliar só falando desse jeito. O agrupamento, o que ele tem que fazer primeiro? Antes de agrupar o seu dado, ele precisa ordenar. O processo de ordenação é muito custoso para o banco.
É aí que vai lá para cima o processamento. Então, o agrupamento ele é chato também. Tchau, tchau. Beleza? Bom, vamos para mais uma postilhinha só, um PowerPoint aqui. Bom, operadores de conjunto, pessoal, vocês já viram no semestre passado, é mais para recordar, tá? Eles são utilizados para fazer o quê? União de uma ou mais query, de duas no caso ou mais query. Quando a gente tem operador de conjunto, geralmente o nosso resultado é um único conjunto, né? Precisa ser compatíveis do tipo em quantidade e colunas, quantidade de colunas e tipos de dados. E quais são os comandos de operadores de conjunto? Union, union all, intersect e minus, né? Lembrando rapidamente, o union retorna todas as colunas distintas que estão na nossa coluna, na nossa primeira seleção, comparando com a segunda seleção. Todos eles precisam ter a mesma quantidade de colunas e as colunas precisam ser do mesmo tipo de dado, né? Então, uma consulta, união, outra consulta, o que ele faz? Faz a junção dessas duas consultas e traz o resultado num único resultado para você. Mas tudo que for duplicado entre as duas consultas, ele vai lá e tira fora. O union all, ele faz a mesma coisa que o union, porém, se tem duplicidade de linhas entre os dois resultados, ele mantém a duplicidade. Sempre o union all é mais rápido que o union, correto? Lembrando, o union, ele faz o que automaticamente também? A ordenação do seu dado, correto? Esse cara costuma geralmente atrapalhar em termos de performance. O intersect, ele retorna o quê? Todas as linhas das consultas que estão envolvidas presentes em ambas consultas. Tudo que for igual entre as duas consultas, as linhas, né? Ela vai lá e retorna. É a interseção das minhas consultas. E o minus retorna exatamente o que está na primeira, mas não está na segunda. Então ele tira a segunda, tira resultados de linhas da primeira. Exatamente. É diferente, tá? Fazer o minus. No resultado 1 menos o resultado 2, o resultado 2 menos o resultado 1. Os resultados podem ser diferentes aí, tá? Para o Oracle, não há um suporte de operador que tenha prioridade da primeira execução, ou seja, union, all, mínimo. O que tiver na ordem de execução de cima para baixo é o que ele vai executar primeiro. Mais na esquerda, né? Nesse caso aí, ele não tem o termo mais na esquerda. Se você for alinhar, seria isso. O que tiver mais na esquerda, ele vai resolver primeiro, tá? Mas é mais fácil, nesse caso, você visualizar sempre a execução de cima para baixo, tá? E aí, exemplos, a gente vê a aula que vem, então. Bom, isso daqui só foi para recordar. Semana que vem, então, pessoal, eu retorno a esses operadores de conjunto e a gente continua com os exemplos a partir daí. Tudo bem? Beleza aí? Então, é só por hoje.